Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geografia. Um dos temas da aula de hoje é o que? Mudanças no crescimento da população. Então veja bem, a partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos fatores para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade. Por que a partir da década de 1960 a população brasileira começou a diminuir? Em virtude da diminuição da taxa de mortalidade que aconteceu no Brasil, uma diminuição bastante significativa, ok? Observe novamente a taxa de natalidade nos anos de 1965 a 2015, no gráfico da atividade 5 na página anterior. Então, na página anterior aí, no gráfico da atividade 5, nós temos um gráfico que demonstra a diminuição da taxa de natalidade, onde em 1965 a taxa de natalidade era de 39%, e a taxa de mortalidade era de 10%. Então a taxa de natalidade diminuiu de 39% para 29%. E em 2015 a taxa de natalidade era de 14%, e a taxa de mortalidade 6%. Então a taxa de natalidade ficou o quê? Em 8%, porque 14 menos 6 vai dar o quê? 8%. Então, daí, um dos motivos para que a taxa de natalidade do Brasil diminuísse, porque justamente a diminuição da taxa de natalidade, ok? Então, essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade. Certo, gente? O que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulheres. Então, é o número, o número médio que a mulher tem. Ok? Como é que chega a esse número médio de fecundidade? Então, pega o número de nascimento, divide pelo número de mulheres que estão na faixa de reprodução, estão no período de reprodução, ok? Aí vai chegar um número médio de filhos por mulheres, certo? A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores. Por que a taxa de fecundidade diminuiu? Então, tem diversos fatores que fez com que a taxa de fecundidade diminuísse. Por exemplo, o aumento da escolaridade das mulheres, ou seja, a mulher passou a estudar mais, ter um nível de escolaridade maior, certo? Participação no mercado do trabalho, ou seja, a mulher deixou de ser, em um determinado período, dono de casa, e passou a trabalhar fora. E outro motivo foi que o planejamento familiar, ou seja, as famílias deixaram de ter um enorme número de filhos, e passou a ter um menor número de filhos, ou seja, se planejou melhor. Para quê, gente? Para dar condições de vida que padrão oferecer a eles, ou seja, oferecer um padrão de vida melhor aos seus filhos, com melhores condições de alimentação, melhores condições de educação, escolaridade, assim se dizendo. E dando continuidade aí, mulheres chefes de família. De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta por mulheres. Se 52% da população brasileira é composta por mulheres, isso quer dizer que entre o número total de habitantes do país, do Brasil, as mulheres estão em maior número, certo? 52%. E os homens em menor número. Por quê? Porque representa apenas 48% da população brasileira. Ok? Então, atualmente as mulheres participam de todos os setores da economia. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam
países e muito mais. Por quê, gente? Porque antigamente todos essas atividades aí, né, eram dominadas por homens, né? E com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando direitos, né, e ocupando o cargo que anteriormente era ocupado apenas por homens, né? Como por exemplo, antigamente as mulheres não podiam cursar a faculdade, né? Então, com essa mudança, né, de comportamento, com essa mudança, né, na conquista dos direitos das mulheres, ela foi, né, avançando, né, nos setores da economia. Então, mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado do trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, higiene, organização da moradia e alimentação. Então, com o avanço do direito das mulheres, o que se entende é o seguinte, é que essas tarefas deveriam ser divididas entre homens e mulheres, né? Ou seja, dentro da família. Mas o que ainda acontece é que as mulheres, né, fazem todos esses afazeres, ou seja, a maior parte de todos esses afazeres, ok? E pelos cuidados com os filhos, também é uma atribuição da mulher, né? A mulher é que tem, né, entre aspas, o dever de cuidar dos filhos, certo? Então, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. Então, se antes a mulher já era responsável pela higiene e organização da moradia, né, alimentação, etc., e pelos cuidados com os filhos, então essa responsabilidade, né, das mulheres aumentou ainda mais, porque ela passou a ser a responsável pelo sustento financeiro da família. O que é sustento financeiro, gente? Então a mulher, né, ela passou a ser responsável pela conta de água, conta de luz, conta de energia, né, conta de internet, né, pela alimentação da família, certo? No ano de 2000, por exemplo, né, de cada 100 famílias, 22 tinham a mulher como principal responsável pela renda familiar. Veja bem, de 100 famílias, né, no ano de 2000, a cada 100 famílias, 22 mulheres eram responsáveis, né, era a principal responsável pela renda familiar. Como eu falei, pagar as contas, né, da casa, assim se dizendo, certo? E já em 2015, esse número aumentou para 41, né, famílias, ou seja, a cada 100 famílias, 41 famílias, né, tem a mulher como responsável financeiro, familiar, ou seja, responsável por pagar todas as contas, né, da casa, ok? Então nós temos o gráfico aqui, 2000, 78%, né, responsável pelo setor financeiro da casa era homem, 22% era mulher. 2005, 69% era de homens responsável pela finança da casa, 31% mulheres. Ó, veja bem como vai aumentando o número de mulheres que se tornou responsável pelo sustento financeiro da família. 2010, 63%. Quem era responsável pelo setor financeiro da família era o homem, 37% mulheres. 2015, 59% era o homem responsável, né, pelo sustento financeiro da família e 41% as mulheres. Ok? Então, a cada pesquisa que o IBGE foi fazendo, então, o número de mulheres que se tornou responsável, né, pelo o sustento financeiro da família foi aumentando. Ok? Então vamos lá. O envelhecimento da população brasileira. A população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias. Então, a primeira faixa, jovens. A segunda faixa, adultos. E a terceira faixa, idosos. Então, jovens, na primeira faixa etária, né, do país. Jovem, pessoas até 19 anos.
são considerados jovens. Adultos, pessoas de 20 a 59 anos. E idosos, pessoas com 60 anos de idade ou mais. Ok? Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas etárias nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisa do IBGE. Então veja aí, gente, estrutura, né, etária da população. Em 1991, 7% da população brasileira é o que? Idosos. 48% da população brasileira é o que? De adultos. 45% da população brasileira é o que? De jovens. Já em 2015, houve aí uma mudança significativa. Então, 14% da população brasileira é o que? De idosos. Então, veja bem que aumentou aí 7%, ou seja, dobrou o número de idosos entre 1991 e 2015. Ok? Adultos, 56%. Veja que em 1991 era de 48%. Já em 2015 foi para 56%, ou seja, a porcentagem de adultos também aumentou. E jovens, já a porcentagem de jovens houve uma diminuição significativa. Em 1991 era 45% de jovens e em 2015 apenas 30% da população brasileira era de jovens. O que está acontecendo aqui? Aumentou o número de idosos, aumentou o número de adultos e diminuiu o número de jovens. Isso quer dizer que a população brasileira está envelhecendo. Isso em virtude de quê? Da diminuição da taxa de natalidade, ou seja, está nascendo menos crianças. Com isso, a população, a tendência da população é o quê? Envelhecer. Ok? Então, você deve ter percebido que em 1991, entre 1991 e 2015, a quantidade de jovens diminuiu e a de adultos e de idosos aumentou, indicando que a população brasileira está envelhecendo. Isso vem ocorrendo porque o número de nascimento diminuiu e a esperança de vida aumentou. Então são 2 fatores aí que contribuíram para que a população brasileira começasse a envelhecer. O número de nascimentos diminuiu, ou seja, a taxa de natalidade diminuiu, e a esperança de vida aumentou, certo? Então são os 2 principais fatores, que faz e está fazendo com que a população brasileira, comece a envelhecer. Observe no gráfico ao lado que a esperança de vida do brasileiro aumentou de 52 anos em 1960 para 75 anos em 2015. Então, a esperança de vida do brasileiro, gente, em 1960 era o quê? De 52 anos. Então, na média aí, um brasileiro vivia até 52 anos. Isso é a média. Isso não quer dizer que a pessoa só vivia até 52 anos, não. Não é isso, certo? Então, a esperança de vida ou a expectativa de vida era de 52 anos, certo? Na média. Já em 2015, aumentou para 75 anos. Então, o brasileiro passou a viver, muito mais, certo? Isso mostra que o brasileiro está vivendo mais tempo. A melhoria das condições de saúde da população tem contribuído para esse número na esperança de vida no Brasil. Qual é o principal fator que aumentou a esperança de vida da população brasileira? Ou seja, a melhoria da condição de saúde. Então, se a condição de saúde houve uma melhora, então a expectativa ou a esperança de vida dos brasileiros também aumentou.